Ó, o cara aí, hein? Podia atrasado. Não, Faz parte do show, não é, Léo? faz parte do show. Desculpa o atraso. Faz parte do show. Vini, muito obrigado. Desculpa aí mais uma vez pelo atraso. Peço desculpa a todo mundo aí que ficou esperando os minutos. A gente recebeu um monte de perguntas muito, muito bacana aqui. E eu gostaria de agradecer ao Vinícius pelo convite aí da gente falar um pouquinho sobre a reprodução, uma forma um pouco diferente de fazer a reprodução do que está vindo sendo feito, com o objetivo aí de ter um tratamento mais fácil, menos custoso, para que a pessoa consiga atingir o objetivo que muitas vezes precisa mais de uma vez. Então, tirar um pouco o foco daquilo, vou me cercar de tudo que é possível, imaginável, até porque não funciona, para a gente passar para algo, não, vamos mais leve, vamos tranquilo, vamos sorrindo. Eu falo que é igual Vamos para aquilo que realmente importa, né, Léo? Porque o nosso objetivo é chegar ao final com o nenê no braço, né? E não deixar esse percurso mais penoso, não, o mais fácil possível para que a gente possa estar comemorando no final, né? Então, não, na verdade, o prazer é todo meu estar aqui, batendo um papo contigo aqui. E, se Deus quiser, vai ser uma conversa muito boa aí, que vai agregar para bastante paciente aí. E eu me lembrando que o Vinícius, então, ele trabalhou aqui na CMA nos seus primórdios. Em fases embrionárias, né? Da fase embrionária aqui da CMA em Ribeirão Preto. Foi um dos responsáveis pela CMA existir hoje, o Vinícius, e com a gente aí desde sempre, aí, desde a nossa fundação. Desde antes de fundar, né? Desde antes de fundar, desde que a gente estava pensando nela. Então, desde a ideia do sofrimento com os outros tratamentos, da ideia de fazer algo diferente. Então, a gente fez vem trilhando junto esse caminho aí há bastante tempo. Estou muito grato ao Dr. Vinícius pela confiança da gente durante todo esse período. Agora que está mais fácil trabalhar com a gente, né, Vini? Agora estamos tudo de ótima qualidade, tudo funcionando muito bem. Eu acredito que é um dos melhores resultados do Brasil, se não for melhor, e com preço e muito menos carga emocional. Vini, queria que você dê a sua palavrinha, o que você acha aí de trabalhar junto com a gente, o que você vê de benefício para suas pacientes em relação ao que elas veem em outros serviços. Eu sei que você tem muitas pacientes que já fizeram tratamento em outros locais, e aí o que elas acham aí de diferente, se elas acham melhor, pior, o que você tem aí de experiência aí de trabalhar junto com a gente? Que a gente, desde o início, né, a gente fica muito tranquilo por conta que a gente trabalha em equipe, né, como uma família mesmo, trabalhando, pensando junto, mesmo ideal, né, então a gente canalizou esse mesmo intuito para a gente poder favorecer essas pacientes. E, claro, com todos esses anos juntos, isso aí só vem aumentando, tanto em fator de qualidade, né, e também a quantidade, graças a Deus, que cada vez vem abençoando mais e mais famílias. E é uma benção, porque a gente está podendo promover para as pacientes o melhor tratamento que existe no mundo, né, a um investimento extremamente muito mais favorável, mais fácil, onde que, assim como você já adiantou, isso sim vai promover, né, esse aumento, esse benefício. Porque muitas vezes, claro, a gente fala, a gente precifica, o sonho não tem preço. Tem sim, né? Às vezes a gente pode acabar com a estrutura financeira de uma família. Não, então, quanto mais fácil isso acontecer e da melhor forma possível, como a gente faz, isso só agrega, né, Léo? Top. Muito bom mesmo. Eu tenho exatamente essa que é a nossa principal função aí de trazer um pouco disso, que é feito em muitos locais do mundo, mas principalmente no leste do mundo, no Japão, na China, que é uma reprodução assistida, mais focada no resultado, sem muitas invenções que servem para gastar o dinheiro aí do casal, desperdiçar os recursos no final, né? Desperdiçar, esse é o fator, né, Léo? É desperdício. E um desperdício para glamorizar. Tá? Então, você faz um glamour de coisas que não tem comprovação, mas que torna engravidar mais complexo. Olha, você precisa saber, hemofilia, isso, aquilo, outro. Parece que é mais bonito, parece que tem mais conhecimento. Quando, na verdade, não há, é simplesmente uma perda de foco. E sabe por que, Léo, também? E o que a gente sempre fala?
porque eu acho que excetuando o nosso público, né, o casal tentante, eu acho que o único público tão desesperado por uma solução, alguma coisa, seria até o público oncológico, em que a gente fala, olha, gente, ó, eu uso esses exemplos sempre, concorda comigo? Se a gente falar para o casal, ó, hoje à noite, antes de vocês dormirem, eu quero que vocês deem 3 cambalhotas e 3 polichinelo. Isso vai fazer você engravidar. O casal não vai fazer? E às vezes Claro que vai, porque ele está prescrevendo. Mas aí a gente vai... Isso. Então, mas aí é que a gente vai ver depois. Vamos lá, então, ver. 1000 pessoas fazendo essa cambalhotinha e 1000 pessoas não fazendo. Quem fez, melhorou? Essa é a conduta. Agora, não, deu na mesma. Pô, então por que eu estou prescrevendo essa conduta que não vai me acrescentar em nada no sucesso? E é exatamente isso em todas as intervenções na reprodução assistida. A gente tem que focar naquilo que realmente vai trazer resultado. E não perfumaria só para a gente falar, estou fazendo algo para acrescentar tanto financeiramente e emocionalmente uma conduta que não vai trazer bons frutos, né? Exato. E isso que você colocou é importante, de ter um estudo bom, bem feito, 1000 pessoas para cada lado. Porque tem estudo muito pequenininho, vagabundo, que é feito para provar que algo funciona. Tá? Ele é roubado, mentiroso, tem muita pesquisa mentirosa sendo feita. E com isso, a gente não pode confiar em qualquer tipo de estudo. Tem que ser estudos bem executados, com pelo menos 1000 pessoas, que coloca 500 para fazer, 500 para não fazer. E é somente com evidência desse tipo é que eu vou passar para as pacientes esse custo adicional, esse fardo adicional. E não tem, porque se tivesse, a gente implementava, até porque é o nosso interesse aí com múltiplos que a pessoa nasça na hora. Tá? Exatamente. Mas com o menor custo e com o menor desgaste emocional possível. Tá? Então, esse que é... Isso é importante porque, assim, se uma intervenção de fato a gente melhorasse, a gente não é inconsequente de deixar de fazer, né, Well? A gente quer o melhor, né? Mas agora, a gente vê que não traz de fato, por que eu vou lançar mão disso que eu só estou encarecendo e aumentando custos emocionais, né, em cima disso aí? Então, acho que a gente tem que ser responsável. E uma coisa que eu acho que é legal, e você percebe isso também, Vini, é o fato da gente ter a nossa comunidade de médicos semear. Mais de 100 médicos discutindo tudo. Então, se tivesse alguma coisa que funcionasse, algum dos 100 teria percebido, e isso teria implementado se realmente fosse benefício. Então, a gente ter um grupo grande de médicos que não é feito do jeito que um acha, é feito com discussão de 100 pessoas, todo mundo ali, todo mundo endossando, embasando e vendo que está legal. E não só de 100 pessoas, mas de acordo com a evidência no mundo, né, no planeta, em cima disso aí. Então, a gente leva em conta tudo que de fato existe para poder oferecer o melhor aos pacientes. Isso mesmo. Fantástico. Ó, posso fazer uma pergunta fácil aqui para você, que já apareceu aqui de primeira? E aí a gente discute. 48 anos, acho que eu devo ir direto para óvulos doados? Então, por quê? Por que sim, né? Porque, lembra, vamos só dar uma pincelada rápida, né? Diferente da mulher, o homem é uma fábrica. O homem ele faz espermatozoide todo dia, até o dia que ele morrer velhinho, né? A qualidade vai diminuindo? Vai, mas faz. Por isso que a gente vê pais de 80, 90 anos aí. A mulher não. A mulher já, desde quando ela está na barriga da mãe dela, tem todos os ovos. E só vai perdendo desde então. Até quando chegar lá, próximo aos 40 e poucos anos, vai acabar e daí não vai menstruar mais. Mas é que tá, é finito. O que vai acabando, além do fato de estar acabando, o que está sobrando está ficando sem qualidade. Né? Acarretando alteração genética, cromossômica. Então, o embriãozinho, o óvulo não bom vai resultar em embrião não bom. Né? O embrião não bom, quando está dentro do útero, não cola. E se colar, o equilíbrio que não é bom, ele não vai para frente. Né? Então, quanto mais a gente vai envelhecendo, a mulher vai envelhecendo, muito mais difícil vai sendo o sucesso de um tratamento. Mas, se a gente optar por colocar aquele embrião, um embriãozinho de origem, né, de um óvulo jovem, tanto faz a idade do forninho. O que vai importar é a qualidade do embrião que está lá dentro. Não é, Well?
Então, uma paciente com 48 anos, em que a chance de gestação com os óvulos próprios seria extremamente baixa, irrisória, nunca a gente vai falar impossível, né, El? Mas a gente pode falar que é altamente improvável. Mas usando óvulos doados, elas têm a mesma chance do que como se tivesse menos de 30 anos, né? Então, uma solução, sim, que vem para a gente contornar e driblar esses obstáculos. Exato. Então, eu concordo aí com o Vinícius. Eu acho que tem que ser uma decisão de coração. Opa! A gente está cortando aqui. Opa! Deu uma pergunta. Tem que ser uma decisão de coração. Porém, após os 45 anos, apenas uma em cada 240 mulheres que fazem filho consegue um bebê. Então, você vai ter, de cada 240 mulheres, uma consegue, 239 não. Tá? Então, isso não é uma proporção que a gente gosta de oferecer. Eu gosto de oferecer, o Vini gosta de oferecer 90% de chance de sucesso, pensando múltiplos, com óvulo próprio, com óvulo doado. Então, o que você tem diante disso? Mesmo que você opte fazer 6 vezes o tratamento com seus óvulos, vai te dar uns 2% de chance de ter um filho, ou seja, 98% de não ter. Então, você tem 98% de chance de apenas se frustrar e perder tempo. Tá? Se isso é importante tentar com seus óvulos, ótimo, tente, mas é importante saber o que isso está te trazendo. Está te trazendo 2% de chance de ter um bebê, caso engravide tem quase 50% de risco de abortar e tem praticamente 5% de chance de risco de ter um filho com síndrome de Down, se chegar a nascer. Então, esses fatores são um peso muito grande para usar o óvulo doado. O óvulo doado vai dar uns 50% de chance de sucesso e não 0,4%. O óvulo doado vai dar 10% de risco de aborto e não 50%. E o óvulo doado vai dar 1 em cada 1.500 crianças com síndrome de Down e não 1 em cada 20. Então, são 3 fatores aí que são importantes, mas a decisão tem que ser do casal. Se perguntar a melhor opção está fácil. Agora, a decisão tem que ser do casal. Isso mesmo. É por isso que essa decisão, né, a paciente tem que tomar com os pés no chão, né? Exatamente embasada com todas essas informações. Porque é muito fácil, né? Às vezes você pode também, é prova disso que a gente recebe, às vezes, pacientes com 44, 45 anos, uma expectativa de um tratamento muito alto que já foi passado para ela, e ela tenta. Deu negativa, lá, tudo bem, eu fiz parte dos 60% que eu ia. Não, você faz parte dos 99% que eu não ia estar. Eu quero tentar esse 1%, perfeito, mas a gente está ciente dos sucessos desde o início, né? Fantástico mesmo, olha lá. Então tem mais umas perguntas aqui para nossa reprodução amigável. Vamos ver. Uso de vitaminas e alimentos para FIV, o que você pensa aí sobre isso? Olha, isso aí com certeza é a maior discussão que tem em cima do tratamento de reprodução humana, justamente porque vence muitos milagres em cima de algo que realmente, infelizmente, né, ainda não corresponde pela verdade. Porque se fosse, nossa, glória a Deus, graças a Deus. Mas o que você fala aí, Well, principalmente das evidências que a gente tem à disposição? É que é desperdício de dinheiro. Qualquer investimento em vitaminas, suplemento alimentar, mudança, vai trazer mais gasto psicológico, mais estresse, porque você vai mudar a sua rotina. Toda vez que a gente muda a rotina por alguma coisa, os desfechos favoráveis, você vai acabar sofrendo mais, porque você fez uma coisa mais difícil, você modificou a sua vida. Então, nem mesmo os alimentos que você não gosta, que você passa a comer, então não precisa de nada disso. Nada disso traz benefício. Investir recursos financeiros em vitamina, então, é ainda pior. A única vitamina que vale a pena usar é a vitamina B9, que é o ácido fólico, o folato, tanto faz, e aí isso sim é importante, porque reduz o risco de uma malformação do bebê, que é a malformação do sistema nervoso central, da coluna e do cérebro, tá? Então, essa é uma vitamina que vale a pena, mas que felizmente ela já é suplementada na nossa farinha, tá? Então, quando a gente tem farinha de trigo, já vem ácido fólico, e isso ajuda a reduzir aí qualquer deficiência, mas vale a pena acabar suplementando um pouco mais por conta desse problema. De resto mesmo, pode ter um estudinho pequeno que mostra que aquilo ali ajuda o outro, mas nada realmente robusto, que vai conseguir melhorar a quantidade, qualidade de óvulos, quantidade de espermatozoide, é tudo muito pouco, tá?
tem os males menores, os males maiores. Então, assim, mas eu quero tomar alguma vitamina. Então, não invista muito dinheiro, pelo menos, porque é desperdício. Se você sabe que aquilo provavelmente não funciona, mas você quer fazer o mínimo, tá bom, fazer um investimento de R$ 30 por mês, ok, 30 até 50, não é nenhum exagero, mas eu já vejo pessoas gastando R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, que é um grande absurdo, se privando de alimento que gosta, sem menor necessidade. Então, para que sofrer se não tem necessidade? Tá? Com então, certeza. Em cima disso também, só para pegar um gancho, principalmente agora a moda é essa, né? Até alguns anos atrás era a vitamina C, agora é o grande vilão, a questão é a vitamina D, né? E como que é essa questão de necessidade de complementação, reposição, de manter em níveis extremamente ideais a questão para resultado de sucesso? Zero. O que a gente tem de evidência até o momento é zero. A gente tem um estudo bem feito sendo executado. A gente tem estudos observacionais não mostrando diferença na taxa de sucesso de quem tem vitamina D baixa, vitamina D alta, vitamina D no meio. Dividiu a quantidade de vitamina D em 4 grupos e a taxa de sucesso foi idêntica nos 4 grupos, isso avaliando 2.000 pessoas. Eu peguei um estudo bom, mas é observacional. Peguei 2.000 pessoas, separei o 25% com menor nível, 25% com maior nível, os outros 25% com níveis intermediários. E a taxa de sucesso do tratamento foi exatamente a mesma nesses 4 grupos. O que a gente tem um estudo hoje sendo feito? Um estudo sendo feito para repor vitamina D em quem ainda baixa. Esse estudo está em execução. Se um dia, e se esse estudo, esse parece bem feito, mostrar efetivo e melhorar o resultado, quem deve vitamina D baixo, tomar, aí é uma outra história. Mas até lá não vale a pena tomar à toa, porque a gente nem sabe se funciona. Então a gente tem que esperar alguma coisa, ver se funciona ou não, para ver se vale a pena a pessoa gastar recursos com aquilo. Minha expectativa é que não vai melhorar nada, mas tem que esperar o resultado aí para a gente poder realmente... E aí com esse estudo a gente vai poder concluir que ou tem algum benefício, se tiver deve ser mínimo, eu acredito que não tenha, ou que não tem benefício. Se não tem benefício, acabou, aí chega. Mas as pessoas começam a criar a necessidade antes das pessoas estudarem. Isso é muito ruim, porque gera um desperdício enorme para os casais. E estresse, né? E estresse. Então, que assim, quanto mais a gente deixar esse percurso do tentar mais fácil, muito melhor vai ser a experiência ao final de tudo. Porque às vezes a paciente tem trauma disso aí, nem tanto até pelo resultado desfavorável, mas o quão penoso que foi passar por esse período. Então, quanto mais leve e fácil a gente fizer isso, muito melhor. Porque as chances de sucesso, no final das contas, é igual, você sofrendo ou não, né? Tem muita paciente que falou que não... eu não consigo fazer várias vezes, mas olha, é que é fácil, você fez em outro lugar, você não sabe o tanto que é simples fazer, tá? É tanto que é tranquilo, não é puxado, a gente faz de tudo para tentar minimizar qualquer desgaste psicológico. Então, isso eu acho muito importante. Mais algumas perguntas aqui interessantes. No mesmo caminho. Adenomiose. O que fazer antes da FIV? É outra questão que muita gente quebra a cabeça em cima disso, né? Mas até um recente estudo, até que você até comentou e compartilhou com a gente, confirmou o que a gente já vinha fazendo, praticando e tranquilizando a nossa prática médica diária, né? Quer expor esse estudo aí para o pessoal? Vou colocar ali. Então, o que a gente fez? Foi um estudo que colocou 800 mulheres com 400 com adenomiose, 400 sem, e viu que a taxa de sucesso ao se transferir um embrião euclóide, um embrião normal, foi até um pouquinho melhor em quem tinha adenomiose do que quem não tinha, sem nenhum tratamento. Isso é um dos melhores centros do mundo, do IBRMA de Nova Jersey, com uma casuística bem grande. Então, mostrando, o que eu falo? Adenomiose, não perca tempo. Se você tem adenomiose, então, porque teve alguns estudos, e qual que foi o ponto? Só para colocar, alguns estudos mostraram que a adenomiose estava associada com pior resultado. O que eu falo para todo mundo, isso é igual concluir que tomar café dá câncer de pulmão. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque quem toma mais café, fuma mais.
e é o fumo que dá o câncer de pulmão. Aí você conclui que tomar café dá câncer de pulmão. É logo, né? É um erro. Mas quando você faz um estudo associativo, se eu pegar quem toma café com quem não toma e comparar, você vai ver que quem toma café tem mais câncer de pulmão. Aí você pode concluir, se você não tiver mais nenhum dado, que tomar café prejudica, mas você não depurou os fatores de confusão. O que a gente tem na adenomiose? A prevalência de adenomiose abaixo de 30 anos é 5%. A prevalência de adenomiose com 40 anos é mais de 50%. Então, quando eu comparo quem tem adenomiose com quem não tem adenomiose, eu comparo... A novinha contra a paciente de mais idade. Isso. E aí eu tenho esse efeito de quem tem adenomiose engravida menos. Mas engravida menos por conta da adenomiose ou engravida menos porque tem diferença na idade? É muito mais provável, assim como comparo o café com o cigarro, que o cigarro dê câncer de pulmão e que a idade prejudique. E esse estudo foi muito importante porque ele tirou o fator de idade, transferiu embriões idênticos de qualidade em quem tinha e quem não tinha, e a taxa de gravidez foi até melhor em quem tem adenomiose. Então, a adenomiose significa que a sua idade não está tão boa, em uma boa proporção das vezes. Com isso, o pior que você pode fazer é perder tempo. Ficar bloqueando, perder 3 meses, 6 meses para fazer uma transferência. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que colocar. Esse estudo que a gente colocou é super recente, publicado esse ano, mas ele sela de vez aí, até segunda ordem, qualquer dúvida que a gente tivesse se a adenomiose prejudicava ou não, porque é bem ao contrário. E o perder tempo é perder sucesso, né, Well? Porque os óvulos é um bem que a gente não tem como voltar atrás, uma vez que a gente não tem mais, né? Daí não sobra mais recursos. Ótimo. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta também no mesmo sentido. Até o Dr. Zé Vitor gostaria de responder. Endometriose profunda atrapalha a FIV? Olha, a gente fez, falando em Zé Vitor, não sei se ele está aqui, eu vi, acho que no comecinho. A gente fez uma live muito boa também, Zé. Foi muito boa, muito esclarecedora, porque o Zé, antes de tudo, ele é um cirurgiãozinho da endometriose. Sim. Mas ele reconhece quais são as reais indicações para que isso, para se pôr em prática, né? Porque operar, quando a gente se trata de um tratamento de reprodução assistida, a gente já partir para um tratamento de reprodução humana, né, captação de óvulos. Ou a gente fazer uma cirurgia, tirar tudo, limpar tudo, depois fazer. As chances são exatamente iguais, né? Eu não aumento em nada, na verdade, aqui, se eu tiver endometriose próximo do ovário, eu vou futucar o ovário, eu corro o risco de perder reserva ovariana e aí sim diminuir a chance de sucesso. Então, a coisa tem que ser prática e consciente e responsável, né, Well? Exatamente. A gente tem estudos grandes, publicados nos Estados Unidos, com toda a casuística do país. Então, mais de 100 mil pessoas fazendo reprodução assistida, que mostra que quem tem endometriose tem a mesma chance de sucesso de quem não tem. O único problema que eu vejo no paciente de endometriose é aquela que operou. Porque a que operou, e às vezes a cirurgia era bem indicada, porque era por dor, mas frequentemente acaba abordando o ovário, perde reserva ovariana, e aí quando danifica o ovário, aí a chance de sucesso cai muito. Então, para mim, o problema da endometriose é a cirurgia e não a endometriose em si. Porque a cirurgia, se ela acabar danificando parte do ovário, prejudica a reserva ovariana, e a reserva ovariana é um dos fatores importantes aí para a chance de sucesso. Infelizmente, isso é uma realidade diária que a gente vê no consultório, não é? As pacientes, às vezes, foi bem indicada mesmo, e até aqui, a gente coloca e sempre frisa isso, né, Well? Até quando a gente vai submeter a uma cirurgia de endometriose, por conta de necessidade mesmo sintomática, até o melhor recurso para a gente fazer de profilaxia, guarda os óvulos antes. Faz um tratamento, congela os óvulos e vai para a cirurgia. Porque caso vier a mexer no ovário e lesar a reserva ovariana, a gente já tem esse nosso bem precioso guardadinho aqui e para quando usar e se precisar usar, né? Então é um seguro que a gente faz caso necessário. Mas é exatamente isso, a gente tem que ter ideia de consciência desse cuidado. É o mesmo conceito da cirurgia oncológica, né? Quando você faz uma cirurgia oncológica, você tenta preservar a fertilidade, e aí a mulher ou o casal podem optar por congelar óvulos ou embriões
aí para poder fazer a cirurgia depois, se for o caso de dor, esperar mais tempo, às vezes perde tempo, mas depois que você congelou um número bom de embriões, pelo menos você já tem uma boa probabilidade de sucesso ali já armazenado. Então esse é Exatamente. um dado interessante. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma coisa. Ô, Elton, um parênteses aqui que eu vi ao longo de várias perguntinhas aqui. Aí sim, uma cirurgia que a gente acha, né, que a gente concorda que é extremamente bem-vinda para a gente anteceder, pelo menos, a transferência dos embriõezinhos. Quando a gente constata hidrossalpinge. Isso é. O que é hidrossalpinge? É quando a trompa está toda dilatada, cheia de líquido, é uma trompa doente. É uma trompa que não tem função, na verdade não só tem função, ela está atrapalhando a nossa vida. Porque ela trompa, além de não funcionar, aquele líquido está dentro, volta para dentro do útero e é um líquido hostil, tóxico, que impede até o embriãozinho de colar. Aí sim, aí a gente pode fazer a captação de óvulos, a gente vai fazer embriãozinho, né? Mas antes de colocar um embriãozinho lá dentro do útero, vamos tirar esse fator que está atrapalhando a nossa vida, né? Concorda com isso aí, Well? Tem que ter. Essa é uma única intervenção comprovadamente efetiva para você aumentar a chance de sucesso, fora repetir usar óvulo doado. Tá? São 3 coisas. Tirar a trompa para quem tem hidrossalpinge é muito importante. Se você quiser aumentar a chance de sucesso, além disso, se você não tiver hidrossalpinge, não tem por que tirar a trompa, tá? Porque, eventualmente, muitas pessoas que fazem FIV ainda podem engravidar naturalmente, algumas têm falhas e engravidam naturalmente depois, então não existe indicação de se remover trompa de forma preventiva para todo mundo, isso não existe. Mas uma vez identificado que ela está dilatada, ela realmente não funciona, ela prejudica a chance de sucesso e vale muito a pena, sim, tentar removê-la ou pelo menos desligar, fazer uma laqueadura antes da transferência, tá? Isso, sim, a presença da trompa dilatada, ela reduz pela metade a chance de sucesso e dobra o risco de abortar. Então, isso, e a intervenção, depois da intervenção, normaliza. Então, a gente já tem bastante evidência que isso sim funciona e que vale a pena ser feito. Vale a pena você investir tempo, dinheiro, recurso, estresse para a remoção ou para o desligamento, tá? Então, isso vale. E é isso que a gente tem que estar ciente. A gente vai focar onde faz sentido, e isso faz. Muito bom. Olha, aqui uma pergunta também interessante. Tem 2 aqui. Tenho 25 anos, boa reserva ovariana, vou usar sêmen doado. Qual que é a minha chance de sucesso na primeira tentativa? A maior que existe. Né? A gente pode falar isso, né? A gente tem uma boa reserva ovariana. A idade jovem, né? Eu vou usar ainda o sêmen de doador, que a princípio já passou por um critério, né? Então, assim, a gente tem a maior que existe. É 100, gente? Não é 100, né? Mas é a maior que existe. Né? Então, a gente vai estar partindo de uma chance de sucesso muito grande desde a primeira tentativa. Mas caso não dê certo na primeira tentativa, mês que vem a gente vai lá tentar de novo. A gente vai tentar até conseguir. Essa que é a questão. Deu negativo? A gente vai ficar frustrado? Não. Triste, claro. Mas mês que vem eu levanto a cabeça e vou em busca do nosso sonho, né? Exatamente. E até se fosse tentar quantificar, sem saber a reserva ovariana de fato, a gente tem um estudo chinês que a gente usa como base, de mulheres com menos de 30 anos fazendo FIV, estimulando pleno para congelar embrião, tem 65% de chance de conseguir o bebê com todos os embriões formados na primeira captação. Se captar mais de 20 óvulos, pode ser que seja isso, aí chega a ter mais de 80% de chance de conseguir o bebê com todos os embriões, não é com a primeira transferência, é com todos os embriões formados na primeira captação. Então, é mais ou menos esse número aí que a gente teria, aproximadamente uns 70%, tá? Sem saber exatamente quantos óvulos que vai captar, mas é a melhor que tem, tá? É a chance de engravidar usando o óvulo doado, porque é o óvulo de 25 anos, então é como se exatamente. É o melhor. Independente da idade do forninho, não é? Independente da idade da receptora. Bom, aqui é uma pergunta interessante. Olha só. Se o cariótipo vier normal, preciso fazer biópsia? Essa aí, eu vou deixar essa questão das biópsias embrionárias,
Eu vou deixar para você explicar com detalhes, porque eu sei que você adora abordar esse tema. Então, vamos lá. É o seguinte, o cariótipo do casal quase nunca vai dar alterado, e a alteração do cariótipo do casal não tem a menor indicação para fazer PGTA ou não, tá? A biópsia do embrião serve basicamente para reduzir o risco da criança ter síndrome de Down. Então, se fosse falar a indicação mais precisa da biópsia é essa, e acredita-se, mas não é comprovado, que pode reduzir aborto em mulher de mais de 40 anos e que também poderia reduzir aborto em casais em que um deles tem translocações, que é uma alteração do cariótipo, tá? Então, você teria essas 4 situações. Reduzir o risco de ter um filho com síndrome de Down, mas é só isso, porque as outras são muito raras. Edwards, Patal, Turner, Klinefelter são muito raras, praticamente não existe, então a chance praticamente não reduz. Mas Down, dependendo da idade da mulher, reduz. E reduzir o risco de aborto quando a pessoa tem mais de 40 anos, teoricamente, tá? Quando tem algum tipo de translocação. Então, seria esses os motivos. O problema é que você, ao fazer a biópsia, reduz a chance de conseguir um bebê. Seja porque você joga fora embriões bons, porque a biópsia ela não é 100% precisa. Algumas vezes fala que está alterado, e se eu transferisse, nasceria uma criança saudável. Então, você perde esses embriões. E também porque é possível que essas intervenções extras que a gente faça no embrião, eu tenho que fazer um laser, tenho que esperar a célula sair, eu tenho que remover algumas células, possa prejudicar um pouco o desenvolvimento do embrião e reduzir a chance. Estima-se, então, que a redução total nas chances de ter um filho ao fazer a biópsia seja de aproximadamente 25%. Então, se você tinha, vamos dizer, 40% de chance de ter um bebê, você cai para 30% ao fazer a biópsia, a chance total. Tá? E tem custos também. Então, tem esse lado negativo. Cai um pouco, aumenta os custos do tratamento, e se aumenta o custo, reduz o máximo que você pode fazer e reduz a chance de ter um filho também. E o lado positivo seria uma redução no risco de ter um filho com síndrome de Down e uma redução no risco, eventualmente uma redução no risco de aborto em pessoas que têm uma translocação há mais de 40 anos, mas para fazer sentido precisa de uma reserva muito boa. Porque você precisa biopsiar vários embriões para ter aqueles lá. Se for poucos embriões, não faz sentido. Poucos óvulos. Então, você teria esse cenário que nada disso depende do cariótipo. Ou, se você quiser falar que depende do cariótipo, na presença de uma translocação, que acontece em uma em cada 500 pessoas, aí você teria um benefício extra em reduzir aborto. Agora, o que as pessoas têm de falsa impressão, totalmente equivocado, é que biópsia reduz risco de malformação. Biópsia reduz em 0 o risco de malformação. Há preocupações se não aumente. Talvez só reduziria o risco de malformação em pessoas com mais de 42 anos e que a gente considera que síndrome de Down é uma importante fonte de malformações graves. E aí, se você reduzir síndrome de Down, você reduziria. Mas seria somente esse o benefício. Nos outros, a gente não sabe se reduz, se aumenta. Tem estudo que mostra que quem faz biópsia tem até mais malformação, mas ainda é ponto controverso. A gente não tem, isso não pode ser vendido ou não pode ser feito. Pessoas não devem procurar biópsia pensando em reduzir o risco de malformação. E, infelizmente, há muito pouco que possa ser feito para reduzir o risco de malformação. O que a gente tem? Ácido fólico. Esse é um ponto. E um outro ponto, mas que não é aplicável no Brasil, mas que é feito em muitos outros países, é fazer uma investigação criteriosa da gestação no início e interromper a gestação frente a um problema. Tá? Isso não é feito, não é permitido fazer no Brasil, mas é feito fora e infelizmente é a única forma que tem. Que se fosse, todo mundo preferiria outra forma, mas não existe. Sim. A única forma da gente reduzir uma malformação, infelizmente, é identificá-la logo no início da gestação e interromper a gestação. Tá? Então, eu sei que parece cruel, mas no mundo foi a única forma encontrada até o momento para se reduzir o número de crianças com malformações graves. Tá? É triste, mas é o que a gente tem, que acontece na Europa, que acontece na Austrália, que acontece nos Estados Unidos. E uma coisa para a gente deixar claro. A gente está expondo, né, o que realmente, os dados que tem à disposição nossa em relação à biópsia.
E nem por quê? Porque a gente tem a condição total de fazer a biópsia, a gente oferece a biópsia até ainda por investimento extremamente mais reduzido que geralmente se faz, né? Então, custa menos da metade do que em outros tempos. Aqui é biópsia, menos da metade. E então, a gente fala toda a tecnologia disponível, tudo de excelência, mas ainda assim a gente coloca para as pacientes exatamente os dados que tem à disposição e que elas vão optar, né? Mas de acordo com a verdade. Exato. Que é o mesmo, e isso é um ponto interessante, posso até tocar em outro aspecto. Né? Muitas pessoas vendem para as pacientes FIV com biópsia como sendo melhor que gravidez natural. Nem gravidez natural faz FIV com biópsia, não faz sentido, tá? Não reduz nada, não melhora nada. A biópsia existe, aqui a gente tem a melhor técnica, a gente faz todos os dias, porque tem sempre alguém pedindo biópsia, então nossos embriologistas são extremamente bem treinados. A doutora Yara Viana, tem uma mão excelente em fazer biópsia, porém, para escolher a biópsia, tem que pensar com carinho em todos esses pontos que a gente colocou. Tá? Reduzir aborto em situações específicas, reduzir o risco de ter um filho com síndrome de Down, como vantagens, e como desvantagens, reduzir a chance total de ter um filho e aumentar os custos do tratamento. Aqui aumenta menos, mas aumenta também. Tá? Então, também acaba tendo um peso aí no custo do tratamento. Mas tem situações que vale, tem situações que não, e só um médico muito bom para te orientar de forma que não desperdiçar o seu dinheiro. Então é isso que a gente tenta sempre, que olha, ele vai de coração e fala assim, olha, para você não vale, não compra essa bobagem, mas para você talvez valha, reduza, pense com carinho. Então é isso que a gente precisa ter. Não é para todo mundo, não faz sentido. Ótimo, uma pergunta aqui, ó, que a resposta é fácil, Vini. Tem 3 congelados, 39 anos. O que eu tenho que fazer para ter mais sucesso na transferência? Como que é? Fala de novo. 3 embriões com 39 anos. E ela quer saber o que fazer para ter mais chance de sucesso após a transferência. Após a transferência? Ou antes da transferência? Enfim, o que ela tem que fazer? Ela tem que colocar aquele embriãozinho para dentro do útero. Né? O quanto antes. Porque se deu negativo, se porventura não vier o positivo, ela vai lá e voltar para fazer novamente. Então, o que realmente aumenta a chance de sucesso? Eu aumentar a chance dela engravidar, que é colocando o embriãozinho para dentro. Isso, sim, que aumenta a chance de sucesso. Tenho 3 embriões? Vou colocar esses 3 até acabar. Não tenho mais, eu vou fazer novos embriões, eu vou estimular de novo. O meu objetivo é botar embriãozinho para dentro o mais rápido possível, porque querendo ou não, né, Well? A gente está correndo quanto tempo? Correndo contra o tempo. Então, 39 anos mostra, está correndo contra o tempo. Quanto que a gente não corre contra o tempo? Abaixo dos 30. Abaixo dos 30 não tem corrida contra o tempo. Pode ficar calma. Dos 30 aos 35 é uma corrida leve. Você fala, tá pouco, não é tão impactante. A partir dos 35 anos, cada ano faz muita diferença. E a partir dos 40 é muito, às vezes 39 você consegue um sucesso, 42 já fica muito mais difícil. E aí 45 então fica muito, muito, muito difícil. Então, é isso daí. O que fazer para ter mais sucesso? Não perder tempo. O que você pode fazer para aumentar a sua chance de ter um filho com os seus óvulos é isso. Com o óvulo doado, ele falou, não importa a idade do forninho. Então, se você considera utilizar óvulos doados, aí realmente a pressa não aumenta. Mas se você se você quer tentar com seus óvulos o máximo possível, a chance de ter um filho com seus óvulos é importantíssimo e rápido, não perder tempo. Tá? Isso é muito bom. Ó, Vini, uma pergunta aqui é boa, que é o nosso principal diferencial aqui da CMA, que não é secreto, mas ninguém copia. Eu queria te perguntar por que ninguém copia um e depois para você explicar. O que é o múltiplos? Múltiplos. Exatamente. Isso aí não existe no Brasil inteiro, né? E não sei, você tem consciência no mundo inteiro? Well, eu tenho consciência que não tem. Eu não tenho consciência da existência. Existe, entendi. Então, é uma possibilidade, né? Que a gente oferece para os casais exatamente isso que a gente antecipou nessa pergunta anterior. A possibilidade de fazer esse tratamento o mais rápido possível, né? E como? Tentando. Quanto mais eu tentar, maior vai ser a minha chance de conseguir. E como que eu consigo fazer isso de uma forma factível? Deixando essa questão com investimento muito mais fácil,
com quase, entre aspas, infinitas possibilidades de tentativas, não é, Well? Então, a gente facilitando essa questão, a gente vai poder aumentar, aí sim, a chance de sucesso. Quanto mais eu tentar, maior a minha chance de conseguir. E é isso que o Múltiplos vem favorecer a gente. É possibilitar essas inúmeras tentativas. Não é, excelente. Fala aí. Então, o Múltiplos foi criado em maio de 2018, por conta da nossa frustração que a gente tinha, porque mesmo tendo tratamento barato, ainda tinha aquelas pessoas com menos sorte, que faziam alguns tratamentos, esgotavam o recurso e não conseguiam sair com o bebê. Então, a gente pensou, o que a gente faz para poder oferecer para o casal que vem procurar 90% de chance de sucesso, 95%, 98% de chance de sucesso. Então, a gente criou o Múltiplos, que foi a possibilidade do quê? Cada pessoa que entrasse tinha direito a usar até 48 óvulos doados. Ah, não quero usar óvulo doado. Não tem problema. Cada vez que você fizer uma captação, você perde direito a 4, de forma que você tem direito a fazer 12 captações de óvulos. Esse foi o Múltiplos que a gente criou inicialmente, em 2018, e agora em 2020 a gente criou mais 2, porque a gente identificou algumas situações que valiam a pena. Então, esse era o Múltiplos que a gente criou, e eu agora chamo de Múltiplos Total, que permite usar óvulo próprio e óvulo doado. Só que a gente criou mais 2, por uma situação da seguinte forma. Tem mulheres que já querem direto para o óvulo doado. Elas não vão gastar com tratamento com óvulos próprios. E com isso o tratamento para ela pode ficar mais baixo, o custo menor. E a gente criou então Múltiplos doados, que dá direito a usar até 24 óvulos, que dá mais de 90% de chance de ter um filho. Tá? É raríssimo a gente usar 24 óvulos e não conseguir um bebê. Não me lembro disso. Doados. É isso. E outra situação é aquela menina de menos de 38 anos, com uma boa reserva ovariana, que vai ter uma chance de sucesso aí, vamos dizer, de 30%, 50% de chance por vez, que tem uma boa chance, que ela pode fazer, se ela fizer 6 vezes, opa, aí a chance vai chegar nos 80%, 90% também. E aí a gente criou múltiplos próprios, que a ideia é para quê? Para essa pessoa que tem uma boa probabilidade de sucesso. Então, que múltiplos talvez fosse demais, a gente tem 6 vezes, aí sim a gente consegue fazer um custo mais enxuto, ela não vai para óvulo doado, ela vai fazer 3 vezes com óvulo próprio, e até o primeiro bebê, né, não é que vai fazer as 6, vai fazendo, sim. Deu certo, não deu certo, de novo. E com isso eu consigo oferecer para ela. E aí a gente conseguiu ampliar o nosso público. Tem pessoas que o múltiplos próprios encaixa melhor, outras pessoas que o múltiplos doados, e outras pessoas que o múltiplo total. Que múltiplo total para quem que é? Para quem tem aí 38 anos para mais, reserva ovariana não é muito boa, e que existe uma boa probabilidade de só conseguir. Tem uma boa probabilidade de conseguir com o óvulo próprio, mas pode ser que não consiga. Eu não consigo passar de 50%, 60%, 70%. Fica ali nos 30%, 40%, 50%. Então, que é bom ter segurança que vai ter um filho aí associando o uso de óvulo doado. Então, esse que exato. é Então, o benefício do múltiplo total, que eu sou mais apaixonado até pelo múltiplo total, é justamente essa possibilidade de flexibilização, né? Então, assim, a gente tem a dar à disposição ao paciente, porque apesar dos cenários não tão favoráveis iniciais, ela quer fazer uma tentativa com os óvulos dela. E a gente permite isso, né? Isso dá à disposição para ela no múltiplo. Ela tentou uma vez, não deu certo. Tentou outra vez, não deu certo. Tentou outra... Não... Vai chegar uma ponta, olha, eu acho que a melhor solução, né, para eu atingir mais rápido e para eu atingir, né, nosso objetivo, vai ser sim eu lançar mão e de usar óvulos doados, e eu vou poder migrar para isso e com um número muito grande ainda de óvulos à disposição, né, dependendo de quantas estimulações ela fizer. Então, essa possibilidade de migrar, de flexibilizar, né, eu acho isso muito, muito vantajoso. Porque, querendo ou não, né, Well, ao longo que ela vai passando e vivenciando o tratamento, aí ela precisa, às vezes, de uma tentativa, 2 tentativas, para entender qual que é o processo e realmente qual que é a chance de engravidar. Porque, às vezes, a depender da nossa idade reservariana, as chances elas não são altas, como a gente falou, e não são mesmo. Mas somente, às vezes, quando ela encara isso que ela percebe. Daí ela vê o benefício e, graças a Deus, que existe óvulos doados para poder a gente contornar esses obstáculos, né? Salve as doadoras. Parabéns para todas as doadoras aqui, para as pessoas que já doaram na semeada, que estão considerando. Vocês são as mais queridas, tá? Todo mundo ama vocês, as receptoras todas. Então, a gente precisa muito de óvulos doados. Essa é uma função muito nobre que vai estar trazendo felicidade para muitas pessoas. Então, sim, o múltiplo total é o fantástico, né? É o melhor.
Agora, para a pessoa que já vai direto para o óvulo doado, não quer nem tentar uma vez com o próprio, pode considerar direto com o múltiplo doado, tá? Sem precisar do múltiplo total. E para aquela com boa reserva, que é relativamente jovem, também às vezes não precisa do múltiplo total, às vezes o múltiplo próprio também já daria um bom tanto aí de chance. Tem que calcular, tem que usar a nossa calculadora. Tem que colocar tudo, e aí a pessoa escolhe, é fundamental. A gente desenvolveu uma calculadora que ajuda a gente a até escolher sobre isso, tá? Porque você vai calcular, olha, com múltiplos próprios você vai ter essa chance, com múltiplo doado você vai ter essa chance, mas você tem que ir direto para doado, e com múltiplo total você vai ter essa chance. Se você fizer 4 captações com o seu, usar o resto em doado, então tem tudo isso. É uma informação mais transparente, né, Well? Daí ela consegue até visualizar, né, e ter uma ideia de qual que vai ser o percurso a ser traçado. Fantástico. Aí tem aqui perguntas que acho que a gente já respondeu, mais ou menos. Qual a chance do bebê nascer com uma cardiopatia congênita em uma FIV, tá? A cardiopatia congênita na FIV não aumenta, ou se tiver um aumento, ele é pequeno, tá? Com a FIV, ou às vezes até um pouquinho maior com a AIDS, mas isso é meio confuso, porque quem precisa de uma técnica, pode ser porque as pessoas que fazem FIV sejam mais velhas, então uma certa controvérsia se há um aumento nas taxas de malformação quando a gente compara pessoas que têm filho pós-fertilização in vitro e naturalmente. Uma tendência é se achar que aumenta particularmente uma formação congênita, uma formação cardíaca. Como evitar? A gente já descreveu. Infelizmente, só tem uma forma de evitar uma malformação cardíaca, que nasce uma criança com uma malformação cardíaca, que é identificando a malformação e interrompendo a gestação, mas isso não se faz no Brasil. Tá? Então, infelizmente, não tem como a gente prevenir essa malformação cardíaca. Elas acontecem por acaso. Pelo que a gente colocou, não tem nada de genético, você pode usar 1000 genes, não tem nada disso. São 2 pais normais, nunca teve. Acontece durante o desenvolvimento do bebê. Tá? Então, as células não migram adequadamente, não formam tecido adequadamente, e aí acaba acontecendo essas malformações. Isso. E tem as malformações cardíacas associadas com Down. Tá? Down, síndrome de Down frequentemente tem malformação cardíaca, aí essa seria... Mas estou pensando em Down, não estou pensando em malformação cardíaca isolada. É diferente. Uma pergunta fácil aqui, que gera dúvida frequentemente nas tentantes, que é frequência de gravidez ectópica na FIV, que as tentantes, é comum a crença de que na fertilização in vitro não tem ectópica porque não usa a trompa. E é o contrário, tá? Porque a trompa, o que ela faz, uma trompa saudável, é jogar as coisas de dentro dela para o útero. Os casais inférteis têm uma maior proporção de mulheres com trompas doentes, que não fazem isso adequadamente. Então, quando eu coloco o embrião no útero, frequentemente ele fica no útero, mas algumas vezes o útero contrai, expulsa e ele vai para a trompa. Principalmente se a trompa for doente, for não funcional, ela fica parada. E aí o que a gente tem aqui em gravidez normal, a gente tem 1,5% de ectópica, e com a fertilização in vitro a gente tem 2, 3% de ectópica. Tá? Então tem mais gravidez nas trompas após fertilização in vitro do que naturalmente. E por isso que a gente pede para as mulheres fazerem o primeiro exame com 6,5 semanas a 7,5 semanas de gestação. Para identificar logo no início se tiver alguma alteração, né, Well? Exatamente. E operar antes de romper. Então, melhor seria fazer ultrassom com 8 semanas. De 7,5 para 8,5. Algumas vezes, quando a gente faz de 6,5 a 7,5, a gente não identifica o bebê e tem que repetir. Mas por que a gente antecipa para 6,5 a 7,5? Porque eu identifico a ectópica antes de romper, porque frequentemente ela rompe com 7,5 a 8 semanas. Então, se eu devo atrasar uma semana a mais para fazer ultrassom, eu estaria expondo mais pessoas ao risco de romper uma ectópica. Então, por isso que sai, todo mundo que faz transferência aqui recebe a recomendação dos dias para fazer ultrassom. E o objetivo desse ultrassom, tudo bem, é identificar o bebê, se está bem, mas o motivo da data é justamente identificar a ectópica para não deixar a pessoa correr esse risco de romper em casa sem saber o que está acontecendo. Exato. Então, é até uma das questões então, que a gente antecipou. Se eu vejo, por isso a questão lá da hidrossalpinge, a gente vê que aquela trompa dilatada, ela não tem função, né? Além de dificultar o embrião implantar, ela também pode ser um fator de risco para dar ectópica nela, sim, já que ela
totalmente sem função, sem o transporte, né, dos filhos. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, sim, esse ultrassom inicial. Porque a gente comemora no positivo, quando vem positivo? Claro. Mas a gente comemora de verdade no ultrassom pós-positivo, que a gente faz essas 2 semanas depois. Que aí sim vai dar tranquilidade pra gente aqui, maior, né, para um bom desenvolvimento da gestação. Quando vem óvulo, porque tudo pode dar errado. Então a gente tem que comemorar todo momento bom. Veio óvulo, todo. Estimulamos. Inicialmente, contagem boa. Olha, a estimulação foi boa, os folículos estão grandes. É sempre uma comemoração. É uma comemoração atrás da outra. Com certeza, a gente tem que viver umas tristezas, tá? Também. E o importante é você ter sempre do início, para não ter tanta tristeza, é ter uma expectativa ajustada que é feita com a calculadora, que a gente identifica a chance de sucesso. Ela sabe, 15% de chance de ter um bebê. Não importa o que acontecer de resto, tem que me fixar nisso. E aí, se eu der sorte, ótimo, fui a sortuda. Então, esse que é o para não sofrer. E o que é importante é isso aí, mesmo, só para antes de... Porque quando a gente entra no tratamento de reprodução assistida, a gente está correndo o risco do positivo. Porque o não, a gente já tem. Antes de começar, você já está convivendo com o seu não há muito tempo, há muitos anos. Mas fazendo o tratamento, você está correndo o risco de ter um sim. Olha só, que tal correr o risco de sim? Né? Então, a gente está em busca do sim. Porque a maioria, infelizmente, vai ser não. Mas se der um não, mês que vem, eu vou correr o risco do sim de novo. Até dá sim. Até minha despesa grande, que é a criança. Até minha despesa grande. A dor de cabeça. Vamos lá. Mulher pode ter depressão após a captação de óvulos? Essa é uma pergunta muito relacionada. Tudo depende da expectativa estar ajustada ou não. Então, se a pessoa estava com uma alta expectativa de captar muitos óvulos, que é a chance da vida, que é a única vez que não tem como, se vier o resultado abaixo do que ela está esperando, a gente vê, gera uma grande tristeza. Fala que você conhece a forma da felicidade, Vini? Eu conheço. Sim. A forma da felicidade é fácil. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Toda vez que a expectativa é maior que a realidade, a pessoa sofre. Então desce. E é por isso que as redes sociais geram tanta depressão. Porque você tem uma expectativa baseada naquilo que você vê, que tudo é muito mais bonito, mais legal, muito mais maravilhoso, todo mundo se ama, come no restaurante, viaja o tempo todo, ninguém nem precisa trabalhar. E aí você se frustra com aquilo que você vê, porque a sua expectativa estava mais alta. Para a fertilização in vitro também. E isso é importante, a individualização da chance de sucesso. A pessoa entrar ciente do que vai dar para ela e, com isso, reduz o risco de depressão. Tá? Mas a depressão não é pela alteração hormonal, eu penso. A depressão que vem é do sofrimento psicológico de achar que não vai conseguir ser mãe. O que eu tô... Até uma coisa legal em cima disso é o que eu tô até vendo aqui, acho que a Ludmila, que ela coordena bastante, auxilia muitas pacientes, né? É justamente até esses grupos que até a gente tem ali com várias pacientes, em que cada uma vai dar o seu relato e vai abrir os olhos das outras para como que é, de fato, um tratamento. Onde uma suporta a outra, uma que dá o estímulo para a outra, para ninguém desistir, né? Então, eu acho isso muito válido, mas com base até, assim, no conhecimento correto. Né? Assim como a gente faz, como a gente prega aqui, porque aí sim gera a esperança em cima do conhecimento concreto, né? Então eu acho isso muito válido que é feito. Que sofrendo muitas vezes, e tem a frase de uma paciente nossa, que só não consegue quem desiste. Porque Exatamente. Quem não desiste, consegue. Então a gente tem histórias aí de superação, de sofrimento lindas, postadas hoje, para motivar as pessoas que nem sempre vem-se uma ilusão de que FIV dá o bebê de primeira. Não é isso, tá? Infelizmente. Você gostaria que fosse primeiro? Eu gostaria de dar o comprimido que vira o bebê, não precisa nem fazer FIV. Mas não tem. Seria melhor, mas não tem. Se pudesse desenvolver isso, seria ótimo. Ó, aqui uma pergunta também interessante, Vini, um pouco difícil, que a gente já está com pouco tempo, tá? Eu vou querer uma resposta rapidinha, ver o que você consegue falar, porque é meio difícil. Depois, nos últimos 2 minutos, a gente encerra. Está faltando 5. Varicocela, dano DNA, espermatozoide, tratar antes da FIV, fragmentação do DNA, e aí?
o nosso negócio é ter espermatozoide vivo, bom para o tratamento. Então, quanto antes a gente fizer isso aí, né, as intervenções prévias, né, depender de como que tá, a gente pode até fazer, lançar mão, mas nada algo que vai comprometer até o tempo do tratamento da parceira, né, até, não é, Well? Exatamente. A gente já vê paciente com varicocele que operou, que prejudicou a contagem do espermatozoide. Então, a cirurgia de varicocele, ela tem uma indicação somente no caso de varicocele muito grave, que você vê palpando, que parece umas minhocas, e é para engravidar naturalmente. Então, a cirurgia da varicocele tem o seu papel na pessoa que está tentando engravidar naturalmente e que tem muitas veias muito grandes, que o testículo fica aquecido e com isso acaba danificando a produção de espermatozoides. Nesse cenário, a cirurgia é para continuar tentando naturalmente. Agora, ficar fazendo ultrassom, porque todo mundo tem varicocele no ultrassom. Fazer ultrassom e operar, está jogando dinheiro e tempo fora. Então, isso... E a fragmentação do DNA também é outro. Outro exame que o SM coloca como inútil. Não serve para nada. O que a gente tenta evitar dano no DNA do espermatozoide é pedindo para as mulheres não, para os homens, se masturbarem na véspera do procedimento, para a gente ficar apenas aí com os espermatozoides jovens, e tem bons estudos mostrando que isso melhora. Então, ao invés da gente orientar para o cara ficar, que muitos locais fazem, 5 dias de abstinência, que só serve para sofrer e parecer que precisa daquilo, Exato. tem evidência para simplificar. A evidência mostra que quanto menor o tempo de abstinência, melhor o resultado da FIV. Então, todo mundo, vamos masturbar na véspera, não custa nada, é tranquilo, e aí, com isso a gente consegue melhorar o resultado, e a pessoa não fica com esse pensamento que tem que fazer abstinência, que não pode acontecer nada, ou que isso que prejudicou o resultado, de forma alguma. Tá? Então eu acho que até usando esse exemplo, até para usar com a primeira pergunta nossa, eu acho que dá para até quase fechar isso aí. Exames, condutas, eles servem para que, a depender desse resultado, eu vou mudar a minha conduta e minha relação em relação ao tratamento. Então, a depender do exame, a depender do X intervenção, isso vai fazer a diferença. Agora, o exame está alterado e não está alterado, isso não vai alterar em nada, por que que eu pedi? Por que que eu fiz? Né? Eu só estou dificultando o processo. Então, a gente tem que deixar o processo mais leve e mais prático, né? Legal, Vini. Olha, a gente tem 2 minutos. Teria perguntas interessantes para a gente colocar ainda. Falava da trombofilia, que todo mundo tem, que todo mundo vai ler e não serve para nada, é só mais um exame para colocar. Vamos fazer o encerramento, Vini. Temos 2 minutos aí para interromper, já estamos com 8 minutos e 10 segundos. E agradecer a todo mundo, estamos com 150 pessoas assistindo a gente ao vivo, e muitas que eu acho que vão assistir depois, aí gravado. Estou vendo muita gente assistindo nossos vídeos muito gravados. Bom, muito legal. Esse é o objetivo, né? Trazer conhecimento, né, para as pacientes terem assim, ciência de aonde que está entrando, mas conhecimento com base, com credibilidade, né, Well? Fico muito contente dessa oportunidade de a gente estar conversando, essa oportunidade de toda essa parceria desde o início, desde o embrião da CMR, se Deus quiser, há muitos anos por vir, né? Eu que sou parceiro da CMR, acho que um dos primeiros aí, que agora eu atendo aqui no Paraná, do São Paulo, Rio de Janeiro, e até as pacientes fora do Brasil, né? Graças a Deus a gente está trazendo aqui. Então, para a gente aumentar o serviço. Muito obrigado, Vini. É um prazer poder conversar contigo. Além da gente poder estar falando com as pessoas, também é um grande prazer poder estar conversando contigo, matando as saudades aí. Morava aqui com a gente, treinou aqui com a gente, então é sempre muito bom. E agradecer a todo mundo aí que participou nesses quase uma hora aí, né, de vídeo, já estamos com 59 minutos e 20 segundos. E lembrar, todas, teve dúvidas, a gente não conseguiu responder todas, tá? A gente pegou as dúvidas que foram mandadas antes. Então, mandem suas dúvidas, depois vocês devem estar vendo, entrem no grupo do Facebook da CMA. Toda vez a gente responde todas as dúvidas colocadas vão ser respondidas lá e nos grupos de WhatsApp aqui também da CMA, tá? Então, vão mandar todas essas perguntas para mim, depois eu me viro aí para responder. Vini, muito obrigado a todos. Abração, gente, com Deus.